Todos bem-vindos. Meu nome é professor Lau Marx e essa é a primeira aula de leitura musical. Curso, tanto para você que tem pouco ou nenhum conhecimento, intimidade com as notas musicais, quanto para pessoas que já tocam o seu instrumento, vai servir de link para a notação musical, para você fixar, entender esses elementos dentro de uma notação musical e sua significância nesse sentido. Eu vou começar falando das notas musicais. Temos 7 notas musicais, 7 nomes de sons diferentes. Na verdade, existem 12 sons, mas isso vai ficar para uma lição mais para frente. Falaremos disso. Acidentes musicais, sustenidos e bemóis. Estamos falando agora das notas naturais, certo? E tem duas maneiras da gente pensar nas notas naturais, né? Uma mais eficaz e outra menos. Normalmente a gente pensa como uma linha, né? Da esquerda para a direita, né, num sentido linear, no sentido de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa é uma maneira não muito eficiente da gente pensar nas notas musicais. Tá? Qual que é a maneira mais simples e mais funcional, até para a gente associar com a grafia musical? O sentido de círculo, tá? No sentido horário, né? Você vai do grave para o agudo, e no anti-horário do agudo para o grave. Por quê? Porque quando você pensa nas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não acaba no Si, começa de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, isso é um ciclo, tá? A gente chama de oitava por quê? Porque se eu partir de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu tenho 7 notas. Se eu continuar Dó, eu vou para a oitava. Ou seja, se eu associar isso a um som, eu começo num som mais grave e acabo num som mais agudo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, uma flauta transversal. Dó grave e Dó agudo. Eu toquei no sentido ascendente, do grave para o agudo. Né? Se a gente for associar com graus, a gente pensa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois descendo, a gente tem o sentido descendente, do agudo para o grave. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então fica essa relação. Qualquer nota que eu sair, né, e contar 7 notas, próxima, a oitava, eu caio nela mesma, mais grave ou mais agudo. A gente vai para o próximo conceito, igualmente importante, que é o de graus conjuntos. O que seriam graus conjuntos? Graus está associado a uma forma numérica, né? A gente também pode chamar os sons de graus, né? Por exemplo, se Dó é 1, Ré é 2, Mi é 3 e assim sucessivamente, certo? Graus conjuntos são os que não têm saltos entre eles, ou seja, depois do 1 eu vou para o 2 ou posso ir para o 7, se eu for pensar no 1 como 8, no círculo que a gente mencionou. Se eu sair do 2, os vizinhos que eu tenho são o 3 e o 1. Se eu sair do 3, eu tenho o 2 e o 4, e assim por diante. Então a gente tem essa figura associando as notas musicais como se fosse uma vila, né? E cada nota uma casinha. As vizinhas são os graus conjuntos, correto? Aí você pode falar, professor, isso aí é muito simples, né? Parece aula para criança, né? Tudo bem, parece simples, mas às vezes não é tão simples você saber isso na ordem ascendente e descendente de uma maneira automatizada. O que eu quero dizer? Para você ter uma boa leitura, você precisa compreender as notas e saber os graus vizinhos com uma certa velocidade. Você saber calcular é diferente de você ter o acesso àquilo na hora que você quer. Né? Existe uma diferença entre conhecer e saber. Né? Então, o ideal é que você tenha isso muito fixo. Para isso, a gente tem alguns exercícios, né? Que você pode estar fazendo. Pensando em graus, né, como numerais, você pode sair do Dó, por exemplo, mentalmente, sem cantar, só falando o nome de nota mesmo. Dó ascendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si,
do e descendente. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Depois você faz o mesmo processo começando do ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, descendo. Ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré. Depois do mi. Mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, descendo. Mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi. Lembrando que subindo a gente está falando em ordem ascendente e descendo ordem descendente. Continua esse processo sucessivamente até você chegar no si, certo? E aí, acabou? Não. Não sei se vocês lembram, mas antigamente nossos pais, né, os meus pais, não sei a geração de vocês que estão assistindo, né, a gente ouvia muito uma coisa: fulano só sabe tal coisa bem quando ele sabe de cor e salteado. De cor é isso, né? No sentido normal e de trás para frente, digamos assim. E salteado é pulando um, né? Vamos pensar no salteado. Vamos pensar, a gente pode chamar esse salteado também de terça, né? Por que a gente chama de terça? Porque são de 3 em 3 notas, né? Se eu for pensar em numeral, por exemplo, de 1, 2, 3, 4 e 5. Eu pego 1, pulo 2, pego 3, pulo 4, pego 5. 1, 3, 5. De 3 em 3. Subindo, depois desço. 5, 3, 1. Se eu trocar isso para notas musicais, começando em do, pensando no do como 1, eu tenho do, mi, sol e descendo sol, mi, do. Esse é um bom exercício. Aí você pode fazer começando do ré. Pensando que o ré agora é 1. Então o 2 do ré vai ser o mi e o 3 o fá, certo? O quarto do ré vai ser o sol e o quinto vai ser o lá. Então 1, 3, 5 de ré fica ré, fá, lá e descendo, descendente, lá, fá, ré. Vamos fazer com o mi. O mi agora é 1. Então, mi é 1, fá é 2, sol é 3. Lá é 4 e si é 5. Então, mi, sol, si. 1, 3, 5 e 5, 3, 1. Si, sol, mi. E você faz sucessivamente também até chegar no si. Isso a gente chama de exercício em terças, né? Porque você está indo de 3 em 3 notas. Ah, mas está fazendo a quinta. Tudo bem, mas a quinta é terça da terça. Então é a sobreposição de terças, de 3 em 3, de cor e salteado. Esse é o salteado. Ok? Ótimo exercício para te ajudar a memorizar as notas musicais. E é o que a gente vai ver agora na relação com a escrita musical na pauta. Pauta ou pentagrama? Pauta ou pentagrama é um conjunto de 5 linhas horizontais e 4 espaços que vão alocar as notas musicais, tá? Imagine que você está vendo uma escada de lado, certo? E agora você imagina você olhando essa escada de frente, como está no desenho. Se você vê uma nota aqui simbolizada aí por uma bolinha, né, na quina, certo? Automaticamente a próxima nota vai estar no degrau. Aí a próxima nota na quina, próxima degrau. Vamos pensar em grau. Você tem essa bolinha azul esverdeada aí, que está, certo? Na quina, né, dessa primeira linha aí. Aí você depois tem a bolinha amarela, certo? Que está no segundo degrau, né? Então vamos pensar que isso fosse graus, né? Essa bolinha azul, se fosse o primeiro grau, o segundo seria no outro degrau, o terceiro na quina, e essa bolinha seria o quarto grau dessa nota. E assim sucessivamente, para cima e para baixo. Eles têm numerações, eles são numerados de baixo para cima. Então a gente tem de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linhas, e primeiro, segundo, terceiro e quarto espaços, certo? Se a gente levar a nossa relação, né, de grave e agudo, o grave está embaixo e o agudo em cima, né? Então as notas que estiverem alocadas embaixo são graves, as que estiverem alocadas em cima, agudo, e as do meio, médias, certo? Vamos imaginar a relação de graus conjuntos agora na pauta, como funcionaria, como eu disse, na escada. Imagine que no segundo espaço você tem uma nota dó. Então, na próxima linha, na terceira linha, ou seja, você vai ter uma nota ré, certo?
E no próximo espaço, que seria o terceiro espaço, você vai ter uma nota Mi. Imagine essa mesma nota Dó no segundo espaço. Na linha, né, de baixo, anterior, você teria a nota Si. E no espaço anterior, você teria a nota Lá. Correto? Vamos imaginar agora o salteado. Como que ele se aplica na prática, na pauta, né? Imagine o 135 Dó. Imagine que o Dó está alocado no primeiro espaço, certo? O Mi vai estar no segundo espaço e o Sol no terceiro espaço. Ou seja, cada espaço vai ter um salto de 3 notas. Porque o segundo grau, o grau vizinho, está entre, se você está num espaço, ele está numa linha. Se você está numa linha, ele está no próximo espaço. Então, esses saltos de terça, se você decorar, né, o salteado, ele vai estar sempre seguindo a mesma sequência. Ou seja, se ele começa num espaço, ele vai seguir os 2 próximos espaços. Se ele começa numa linha, ele vai seguir as 2 próximas linhas. Então, imaginando que você tem o primeiro espaço como Dó, o segundo vai ser Mi e o terceiro vai ser Sol. Imagina que você tem a segunda linha como Ré, Ré-Fá, Lá, né, 1, 3, 5. A gente vai ter a terceira linha como Fá e a quarta linha como Lá. Imagina que você tem Mi, Sol, Si, o segundo espaço como Mi, o terceiro vai ser Sol e o quarto vai ser Si. Correto? E aí você teria os graus conjuntos na sequência do primeiro espaço, Dó, segunda linha Ré, segundo espaço Mi, terceira linha Fá, terceiro espaço Sol, quarta linha Lá, quarto espaço Si. Correto? Vamos falar agora das claves. O que são claves? São símbolos gráficos colocados no início da pauta que vão indicar a altura das notas. Quando a gente fala em altura de notas, né, altura é uma propriedade do som que tem a ver com graves e agudos, não volume. O volume na música a gente chama de intensidade, forte e fraco. E a gente vai ver isso também mais para frente nas próximas aulas, ok? Então, no tocante às claves. As claves são essencialmente 3 claves, tá? A clave de Sol, que é para a nota aguda, a clave de Dó, para a nota média, e a clave de Fá, para sons graves, né? Eu vou começar falando da clave de Sol. Essa aula vai se limitar, na verdade, à clave de Sol, porque é a mais comum, né? Dependendo do seu instrumento, você vai usar uma dessas claves, e existem instrumentos que usam 2 claves, como, por exemplo, o piano, certo? Então, falando da clave de Sol. A clave de Sol, ela é inscrita na segunda linha, tanto que antigamente tinha até uma bolinha que colocava. Só por curiosidade, tá? As notas musicais, existe um processo chamado cifra, que a gente vai ver mais pra frente também, que cada nota equivale a uma letra. E esse símbolo, acreditem ou não, ele deriva da letra G, né? Muita gente fala, parece um E ao contrário e tudo mais, mas ele deriva da letra G. Então, é uma derivação da letra G, que representa a nota Sol. Então, essa clave começa a ser escrita na segunda linha e ela vai batizar a segunda linha pelo nome dela, que é Sol. Então, a segunda linha vai ser a nota Sol. Aí, sucessivamente, o segundo espaço vai ser a nota Lá. A terceira linha vai ser a nota Si. O terceiro espaço vai ser a nota Dó. A quarta linha vai ser a nota Ré. O quarto espaço, Mi. E a quinta linha, Fá. E descendo, né, no sentido descendente, das notas mais graves, a gente tem o Sol na segunda linha. E aí, no primeiro espaço, a gente vai ter a nota Fá. E na primeira linha, a nota Mi. Eu espero que tenha sido esclarecedora essa primeira aula. Eu vou estar fazendo mais aulas a respeito de leitura musical. Ela tem uma sequência de 3 aulas, ok? Onde a gente vai estar dando continuidade ao processo de aprendizado aqui. Uma coisa muito importante é estar sempre fazendo a associação prática do que você aprende na teoria com o que você está vendo na prática, ou seja, com o seu instrumento, né? Procure entender aonde estão as notas no seu instrumento, graves, aguda, a relação de terças que a gente comentou, enfim. Tenha curiosidade de saber aonde estão essas notas no seu instrumento e
possivelmente praticar alguns exercícios para ter essas notas firmes na mão quando você precisar. Independente do seu instrumento, sempre está procurando tocar as notas sem ter a necessidade de ficar olhando para o instrumento, tá? Porque a leitura, você vai ter que se concentrar na leitura quando você estiver lendo na pauta, né? E é importante que a sua habilidade mecânica de achar as notas no seu instrumento contribua para a sua leitura, para não ficar uma coisa sofrida e dificultosa. Ok, pessoal? Até a próxima!